Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, estamos começando mais um Fala Barranco, o programa de número 3, que hoje vai falar sobre os desafios da educação no estado de Mato Grosso. Nós sabemos que nesse instante Mato Grosso vive um problema bastante grande, que é a não contratação, a não renovação dos contratos dos professores temporários. Além disso, temos a questão da pandemia do coronavírus, que coloca nossas crianças em casa e ainda se discute se vale a pena ou não o ensino à distância, as aulas à distância. Mas como pensar em educação EAD, se sabemos todos nós que nem todos têm internet de qualidade ou sequer um equipamento onde possam fazer essas aulas? Temos também o problema do transporte escolar. Além disso, há uma redução no número de professores e outros profissionais da educação em algumas escolas. Há escolas onde, por exemplo, professores trabalham em 3 turnos no interior do estado. Apenas 5 pessoas de apoio para cuidarem de uma turma de mais de 1.000 alunos. Ou seja, uma verdadeira pandemia, mas uma pandemia de má gestão na educação. E para conversar sobre todos esses temas, nós temos aqui pessoas importantes, voltadas à educação e que sempre lutaram por essa pasta no nosso estado. Para começar, o professor Valdeir Pereira, presidente do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública no estado de Mato Grosso. Temos também o Henrique Lopes, que é o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, que durante vários anos foi o presidente do Sintep e sempre levantou a bandeira da educação. Além dele, temos também o professor Gilmar Soares, que é professor da Rede Pública Estadual em Várzea Grande e também dirigente nacional do CNTE, que é o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Educação. E para completar o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda, o nosso anfitrião, que é o deputado estadual Valdir Barranco, que vai falar para a gente sobre o que a Assembleia Legislativa tem feito a respeito de todos esses assuntos. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos vocês e lhes dar uma boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite, Robson. Boa noite, Valdeir, nosso querido presidente do Sintep, o Gilmar Soares, que representa a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, um órgão colegiado nacional, e é muito importante a sua participação aqui, Gilmar, e o nosso presidente da CUT, companheiro Henrique Lopes, que também já presidiu o Sintep, é professor e tem toda uma vida dedicada à luta pela educação pública e de qualidade. Boa noite a todos e todas que nos assistem nesse momento. Boa noite, professor Valdeir. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite, Barranco. Boa noite, Henrique, Gilmar. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aí pela página do Facebook do deputado Barranco, também pela página do Sintep de luta, para que a gente possa discutir esse tema tão importante que é a educação aqui do estado de Mato Grosso nesse momento da pandemia. Boa noite, professor Gilmar, seja muito bem-vindo. Boa noite, Robson, deputado Barranco, Valdeir, Henrique, toda a companheirada que nos acompanha pela web. É um prazer estar aqui para a gente debater um pouco, refletir um pouco esse momento, esse grave momento que não só o mundo, mas também o Brasil e Mato Grosso passa. Mas, acima de tudo, a gente tomar consciência de que, para além das misérias que a gente já vive no dia a dia de um país, em que as elites optam por escravizar a sua população, nós temos agora os políticos, grande parte deles atuando em processos que, inclusive, aprofundam a retirada de direitos. Acho que é importante esse debate que o deputado Barranco faz, parabenizar desde já. Acho que é importante porque os desafios estão colocados para outras formas de luta. Um bom debate para todos nós. É isso aí. Para finalizar, então, meu boa noite ao Henrique Lopes, hoje presidente da CUT, mas que durante tanto tempo foi presidente do Sintep. Boa noite, professor. Boa noite, Robson. Boa noite aos companheiros de debate aqui. Boa noite a todos que nos assistem. E, enquanto presidente da CUT, eu vou fazer uma observação que vamos começar a cobrar. Nós estamos aqui num debate extremamente masculino, então a gente discute o equilíbrio de gênero, mas brincadeiras à parte, acho que é um momento importante de um debate dessa natureza. Parabenizar o deputado Barranco pela iniciativa, e é um meio que nós temos nesse momento para poder discutir um tema tão caro para a sociedade brasileira, que é a educação pública e que é as condições mínimas de trabalho aos profissionais da educação.
Então, Henrique, só para fazer um adendo, nós gostaríamos muito que a professora Rosa Neide, a nossa deputada federal, estivesse conosco nesse debate, mas infelizmente, por outros compromissos, ela não pôde participar desta live. Mas na próxima, prometo a você que teremos mulheres também, professoras, diretoras de escola, contribuindo conosco. Bom, Robson, você fica com a missão de organizar uma só com mulheres. Está fechado, então. Professoras. É que a CUT discute a história da paridade, né? Eu estou falando assim que o povo vai cobrar, né? Cadê as mulheres? É verdade. Mas elas, eu tenho certeza que todas elas irão participar, mandando seus comentários, fazendo suas perguntas, dando as suas contribuições tão importantes para esse debate. Bom, pessoal, para começar esse nosso bate-papo, eu acho que nada mais justo e certo do que traçarmos um panorama da educação pública estadual aqui em Mato Grosso. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Durante o governo anterior, nós reclamávamos muito de vários problemas, escolas que estavam sucateadas, escolas de lata, alunos com problema em receber a merenda escolar, problemas no transporte escolar, enfim, uma série de mazelas que fez com que a educação pública ficasse, de certa forma, um pouco manchada. Não por conta dos profissionais que tanto trabalham, mas pela falta de estrutura de trabalho e de infraestrutura predial para esses alunos. Inclusive, o deputado Barranco, que é vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, junto com o presidente Thiago Silva, chegou a viajar e visitar várias escolas e ver de perto toda essa problemática. Eu gostaria de começar dizendo que um dos grandes problemas, a meu ver, enquanto jornalista e que trabalha no mandato do deputado Barranco, é a repetição de erros. Um dos principais é manter a mesma secretária de educação no cargo. Se nós tivemos 4 anos uma secretária onde vários problemas como esses ditos aconteceram em outros mais, como acreditar que a mesma secretária poderia fazer diferente num novo governo? Sabendo que esta secretária começou o governo Mauro Mendes em 2019, em janeiro, e logo de cara não teve a habilidade do diálogo, nem ela, nem o governador, como deveria ter com o sindicato e com os professores e trabalhadores de educação. Tanto é que enfrentamos uma greve, se não de 60 dias, de mais de 60 dias. Pergunto aos senhores, então, qual é a real situação da educação no estado de Mato Grosso hoje? Eu queria começar ouvindo o presidente do Sintep. Então, Robson, a educação aqui do estado de Mato Grosso, primeiro a gente precisa fazer um olhar no retrovisor. Primeiro que o governo anterior do Pedro Táxi foi um governo o qual todo mundo sabe que se envolveu aí na questão de escândalos de desvio de recursos da educação, buscou implementar uma política aqui no estado de Mato Grosso com as parcerias público-privada e quer entregar as unidades escolares para o setor privado e tudo isso alegando a falta de recursos. No entanto, os recursos aqui do estado de Mato Grosso sempre foram recursos vultuosos, destinados para a política de renúncia, isenção fiscal, a não observação de que a Constituição do Estado prevê que, no caso de anistia, renúncia, isenção fiscal, os recursos da educação devem ser preservados, de maneira que, ao longo dos anos aí, sempre foi tratado como recurso escasso da educação do Estado de Mato Grosso e faltou os investimentos devidos na área da melhoria da infraestrutura das unidades escolares, construção de novas escolas e, consequentemente, os municípios tiveram um número de matrículas além da sua capacidade financeira e nós chegamos até o governo Mauro Mendes. No governo Mauro Mendes, a gente tem uma secretária que vem da gestão anterior. No entanto, na última gestão, nós fomos recebidos uma vez ou duas. E nessa gestão, a secretária, ela discute algumas questões que são pedagógicas, administrativas, mas a questão financeira fica restrita aos secretários, tanto de gestão e planejamento, de fazenda, o secretário da Casa Civil e do governador. Então, de maneira que até na última reunião que nós tivemos com a secretária, ela orientou
que as pautas salariais e as questões de recurso financeiro deveriam ser tratados diretamente com outra ala do governo, que a secretaria não tem a devida autonomia para tomar as decisões. De maneira que a categoria, diante dessas posições, no ano passado, entendeu de que há uma negação por parte desse governo, que é o cumprimento da Lei 510, a negação da revisão geral anual e muitos outros direitos da carreira, e decidiu de que, diante dos ataques do governo, teria uma greve, que foi uma greve legítima, necessária e de cobrança de direitos, de 79 dias, o qual o governo apontou toda a sua artilharia, fez toda a crueldade possível com a questão do corte de salário, de maneira que hoje nós estamos com dificuldades em relação aos contratos temporários, que trataremos mais à frente, mas naquele período, muitos pais e mães de famílias tiveram dificuldade de trazer o alimento para dentro da casa. Então, o governo Mauro Mendes é um governo que está voltado único e exclusivamente para o interesse do capital aqui do estado de Mato Grosso, e tem eleito como prioridade atacar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e o desmonte do serviço público, que desde a primeira semana a gente vivenciou com a tentativa da entrega aí das empresas público-privadas, né? E por aí vai. Então, esse cenário que a gente tem aqui no estado de Mato Grosso, consequentemente, isso tem um reflexo na política educacional, nas condições de trabalho, de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Professor Gilmar, eu queria a sua opinião enquanto professor, que também sempre esteve na luta. Como foi viver essa situação para você enquanto professor? Ouvimos agora um dirigente sindical, quero ouvir agora a figura do professor. Como foi ver seus colegas tendo que, entre aspas, necessitar da ajuda de terceiros para poder sustentar as suas próprias famílias? Estamos falando de professores, de pessoas que dedicam a vida a formar novos profissionais que consigam, através da educação que lhes foi dada, o sustento próprio de seus familiares. Então, Robson, assim, a experiência que eu tive, né, enquanto professor, alguém que, né, tem desde 97, né, atuado como professor interino, depois, a partir de 2000, como professor concursado, depois da gente ter construído, eu participei como trabalhador contratado temporariamente na greve de 98, que a gente arrancou a LOPEB, a Lei Complementar 49, né, a Lei 7.040, a Lei de Gestão Democrática, depois de ter construído, né, todo esse cabedal de leis, né, para garantir uma educação pública gratuita e de qualidade para a população, da gente ter avançado do ponto de vista da construção, né, de novas vias, novos projetos educacionais, como, por exemplo, aqui em Mato Grosso, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, chegar no ano passado e a gente ter que ir para a rua, pedir ajuda para as pessoas, né, para que a gente pudesse se alimentar, foi muito doído, foi muito sofrido. Eu me lembro de um senhor, lá na Praça Ipiranga, em que a gente estava por volta de 8h30, 9 horas da manhã, né, pedindo ajuda à população, e teve um senhor que veio com uma nota de R$2, na sua maior simplicidade, com certeza ele não tinha escolaridade nenhuma, mas ele falava o seguinte: vocês não podem fazer isso aqui, os governantes não podem deixar vocês fazer isso aqui. Por quê? Porque o professor, o trabalhador lá da escola precisa ser valorizado, precisa ser assegurado as condições mínimas de vida, porque vocês cuidam dos nossos filhos. Ouvi aquilo, né, de uma pessoa simples, mas eu tive também a experiência de pessoas de dentro dos carros, né, até luxuosos, também dizer o seguinte, dar apoio. Muito pouca gente criticava a gente ao fazer aquele ato de pedir ajuda lá na rua. Mas eu queria chamar a atenção de você, assim, que eu sinto, eu sofro, por quê? Porque tanto o governo Táxi quanto o governo Mauro Mendes estão na mesma balada. Qual que é a balada? É a destruição do que foi construído em termos de escola e educação pública em Mato Grosso.
Hoje, se você olha para a Secretaria de Estado de Educação e pergunta qual é a referência educacional desse governo, não tem. A referência deles é destruir o que foi construído. Os CEJAs estão sendo fechados. As escolas de educação de jovens adultos sendo fechadas. Escolas de ensino médio sendo fechadas. Escolas de educação do campo sendo fechadas. Os profissionais de educação estão tendo achatamento salarial. Agora, com a reforma da Previdência, né? O ano passado foi com a negação da Lei 510, mas nós estamos tendo também com a questão da inflação. Portanto, nós estamos tendo uma destruição da carreira, porque não é só a questão salarial. O que o governo Mauro Mendes faz hoje é levar com que as pessoas trabalhem 40 horas dentro da escola. E 40 horas dentro da escola significa mais doença para os profissionais da educação, menos condições dele ensinar e maior desemprego. Ou seja, com a situação, inclusive, do coronavírus, nós vamos aprofundar todos esses problemas. Então, quando eu olho para Mato Grosso e olho para a escola pública e vejo de que hoje nós entramos dentro de uma secretaria que ela foi diminuída. Nós temos uma secretária hoje que ela disputa com um outro secretário, que é o representante do vice-governador lá dentro da SEDUC. Nós temos 2 secretários hoje dentro da SEDUC. E ninguém resolve nada. E ninguém resolve nada. E a desculpa é sempre a mesma. Então, essas situações me traz tristeza, por quê? Porque aqui em Mato Grosso, por exemplo, eu posso pegar o exemplo de Várzea Grande, tem um prédio que funciona uma escola pública aqui, do antigo Ebipaé. Aquilo ali tinha que ser um centro de referência de ensino médio, entendeu? De ensino profissionalizante. Você pega a escola em Cuiabá, Nilo Povas, a escola está fechada. Uma estrutura daquela tinha que ser escola de referência para os estudantes, filhos da classe trabalhadora. Mas o que esse governo faz? Qual é a perspectiva? Então, nós estamos falando de desmonte, de uma ausência de situações de quebra de carreira que apenas leva o Mato Grosso. Não é à toa que nós estamos colhendo péssimos resultados na educação. Tá certo. Pegando esse gancho do professor Gilmar, professor Henrique, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da perda de direitos de fato. A gente vê que o governo, há pelo menos 2 anos, não paga RGA. Ano passado não pagou a lei da dobra. Não há aumento salarial real para professores e para nenhum servidor público. O governo não dialoga com ninguém. Como disse o professor Gilmar, você vai à SEDUC, você não sabe a quem procurar, e quando você encontra alguém que converse com você, seja qual assunto for, as respostas são sempre as mesmas. Parece que escreveram uma cartilha com perguntas e respostas, e não importa de que região venha a crítica ou o problema, a resposta é a mesma. Não há dinheiro para fazer nada. Se fizermos isso ou aquilo, se investirmos aqui ou ali, o Estado vai quebrar. Ou seja, o que querem é o Estado mínimo, cada vez mais mínimo, e de uma forma que daqui a pouco não tem mais Estado. Eu queria que você, como representante sindical há tantos anos, fizesse um apanhado de toda essa situação, espanasse um pouco sobre isso para todos nós, por favor. Bem, Robson, em tempo de coronavírus, né, onde a capacidade desse vírus de se reproduzir se duplicando através do RNA, vamos dizer que o governo que nós temos aqui no estado de Mato Grosso é uma cópia, uma réplica do atual governo federal. Portanto, nós estamos tratando de política do ponto de vista macro, de um estado tomado por meia dúzia de pessoas que se beneficiam das riquezas desse estado, e aquilo que é pensado de forma concatenada, sincronizada junto ao governo federal, isso tem sido replicado não só aqui no estado de Mato Grosso, mas em praticamente quase todos os estados da federação que se identifica com esse projeto de poder que aí está. E é bom que se diga que o resultado que nós estamos tendo hoje sobre a ausência de prioridade para conduzir as políticas públicas, não só de educação, mas também de saúde, de moradia, etc. Então, essas questões, elas se intensificaram a partir do momento em que nós tivemos a aprovação de um projeto de emenda, de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional,
que gerou a emenda 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, e os investimentos congelados exatamente nas áreas prioritárias, que é educação e saúde. Então, portanto, não foi diferente no governo Tax e também agora no governo Mauro Mendes, que, como eu já disse, é uma cópia daquilo que é pensado em nível federal. Ele apresentou um conjunto de medidas que o deputado que está presente e que sabe que participamos desse debate na Assembleia Legislativa, que foi um desmonte do papel social do Estado, né, onde o governo aqui apresenta uma lei de responsabilidade fiscal em termos mais duros do que a lei federal, apresenta a extinção de empresas públicas, já pensou lá atrás, inclusive, na questão da reforma da Previdência e fez uma política de faz de conta de que estaria taxando alguma coisa aí no agronegócio. Então, portanto, o que nós vivemos hoje na educação pública, enfim, nos serviços públicos aqui do Estado, com a total ausência de condições de atender bem a sociedade, é fruto de todo um desmonte que tem sido colocado nas políticas públicas aqui pelo país afora. E, diga-se de passagem, né, o governo hoje, inclusive, querendo aprofundar ainda mais as condições ruins de trabalho dos servidores, porque já tem aprovado, inclusive, uma reforma trabalhista, uma lei da terceirização, agora vem o governo com o plano Mais Brasil, buscando ainda retirar mais recursos dos servidores, chegou ao cúmulo de propor redução de até 50% do salário, né, dos servidores públicos, e tem feito uma campanha generalizada, que é replicada aqui no estado de Mato Grosso, de desqualificação dos servidores públicos, como se eles fossem os culpados dessa política nefasta que tem retirado a qualidade dos serviços públicos que deve ser prestado aos cidadãos. Além de tudo isso, não podemos esquecer que houve um aumento da alíquota previdenciária para 14%, tanto para quem está na ativa, quanto também para aqueles inativos. Deputado Barranco, o senhor, além de deputado, é professor de biologia, muita gente ainda não sabe disso, já foi secretário de Educação, prefeito, hoje, além de deputado, é vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E talvez um dos deputados que mais bata à porta da SEDUC. Eu, para quem não sabe, além de jornalista, sou assessor de imprensa desse mandato e cansei de acompanhá-lo a SEDUC em vários temas. Dentre eles, vi muitas vezes o senhor brigar, por exemplo, a favor dos indígenas. Não há dinheiro para combustível no transporte indígena, então os cidadãos de uma aldeia, os professores não conseguiam sair do seu lugar para ir a uma aldeia tão distante para poder dar aula porque não tinha combustível. Em outros lugares, as crianças, como em Rosário Oeste, estavam em escolas de lata. Em outros lugares, há obras paradas há vários anos e que nem o governo anterior continuou, o que está também não quer continuar. Em outros casos, há escolas onde a diretora e a coordenação trabalham das 7 da manhã até às 11 da noite. Nós vimos isso semana passada, numa reclamação lá na SEDUC com o secretário adjunto. Enquanto legislador, o senhor não para de levar demandas, aquelas que o senhor recebe no gabinete, também dos municípios que visita e dos presidentes de sindicatos, associações, professores que te encontram na rua, seja onde for. Como legislador, que análise se faz de tudo isso que foi colocado pelos nossos companheiros que participam dessa live e o que mais precisa ser feito para que a gente tenha uma educação de qualidade e pública para todos e todas aqui em Mato Grosso? Robson, eu quero aproveitar e cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham carinhosamente pelas redes sociais, o Júlio César lá de Rondonópolis, a Terezinha Furtado, a Nayara, tem aqui também o William Moraes, que já traz aqui o questionamento sobre os professores contratados e que estão sem o contrato publicado até agora. Um abraço aqui também para o nosso companheiro professor Carlos Abicalil, que nos acompanha, e dizer que eu acho que tanto o Gilmar, o Valdeir e o Henrique já fizeram uma boa síntese dos problemas que nós temos e por que nós temos esses problemas aqui no estado de Mato Grosso. Nós estamos já no segundo governador subsequente em que a SEDUC
até porque os próprios governadores, tanto o Pedro Taques como o Mauro Mendes, eles não se ocuparam e não têm interesse em ter na SEDUC alguém que realmente pense na educação pública de qualidade. A pergunta deixada pelo Gilmar, ela é uma pergunta que todos nós nos fazemos todos os dias. Qual é a proposta da SEDUC para a educação pública do estado de Mato Grosso? Não tem uma proposta. A única proposta que nós temos acompanhado é a intenção do governo do estado e da SEDUC de ir retirando as condições da SEDUC, desidratando a SEDUC, para, aos poucos, ir tornando ela cada vez menor. É um governo que parece que, assim como tem feito com outras referências no serviço público, como o da Empaer, por exemplo, que nós tivemos o último programa nosso para tratar da Empaer, também faz com outras repartições e faz com a SEDUC, não é diferente. É um governo que não gosta de servidor público. O Mauro Mendes, ele é um governador que vem da iniciativa privada com essa consciência, essa interpretação de que lá na iniciativa privada os seus funcionários são empregados e ele é o patrão. E vem para a iniciativa pública pensando que é igual. E a gente tem que alertá-lo, hoje ainda deu uma entrevista falar sobre isso, que o público, a iniciativa pública, não tem dono. Ele, inclusive, Mauro Mendes, é o funcionário do povo também. Ele também está no mesmo patamar de funcionário. Portanto, esse governador que não gosta do serviço público, de modo geral, não é só da educação, mas tem afetado a educação, que é a que tem o maior número de servidores, é a que tem a maior capilaridade, que chega em todos os rincões desse nosso estado, é a que mais dialoga com a sociedade, e ele faz questão de retirar essa capacidade de não dialogar. Ele não dialoga com ninguém, mas com a SEDUC ele vem se negando. Dá para contar às vezes. Foi em meio à greve que conseguimos falar com ele sem nenhum avanço. E quando fica para a SEDUC, é aquilo que já foi dito aqui. A SEDUC hoje tem uma secretária que diz que para fazer qualquer investimento ela não tem autonomia, que precisa de um outro subsecretário que fica lá também na SEDUC, que é do vice-governador, indicado do vice-governador. Então, como que nós vamos despreender, vamos separar os investimentos financeiros da qualidade pedagógica da educação? Isso... Deputado, eu recebi uma pergunta aqui agora e eu vou fazê-la para que todos possam comentar sobre. A pergunta é assim: sobre a renovação dos contratos temporários, a secretária Marioneide afirma que a renovação seria um ato de improbidade administrativa, já que estamos no período de suspensão das aulas por conta do coronavírus. Portanto, os interinos do primeiro calendário de atribuição na rede estadual correm o risco de perderem seus contratos e os do segundo calendário, que iniciaria no dia 23 de março, correm grande risco de sequer serem contratados. Como não se sabe se as aulas voltarão em uma semana, um mês, 2, 3, enfim, não seria mais lógico manter o quadro de professores para não prejudicar os alunos quando as aulas voltarem, do que iniciar todo um novo processo de contratação após o retorno às aulas? Fica a pergunta para que os senhores possam tecer seus comentários. É mais fácil não contratar, dizer que é uma improbidade, mandar todo mundo embora, ficar sem, quando as aulas voltarem, aí sim pensar em contratar para atender a demanda, ou fazer a contratação agora e procurar um outro jeito? O que pensar sobre isso? Inclusive, depois também os demais companheiros vão falar sobre isso. Nós tivemos uma reunião na semana passada com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que se comprometeu de fazer esse diálogo com o governo, de construir uma reunião onde nós pudéssemos sentar governador, Ministério Público, porque aí sempre eles usam, né? O Ministério Público é o subterfúgio. Cada vez que eles querem dar uma rasteira no servidor, eles falam que é o Ministério Público que está pegando no pé, que está obrigando, né? A gente já conhece essa história. Mas então o Ministério Público, o Governo do Estado, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje ainda
falando com o professor Valdeir, e na sequência eu estava lá na Assembleia, aproveitei para cobrar do deputado Botelho e ele ficou de ainda hoje ter uma conversa com o governador Mauro para ver o que eles encaminham. Amanhã pela manhã eu volto a falar com ele, porque, veja bem, é inadmissível isso que o governo do Estado está fazendo. Como que nós sabemos que eles terão que cumprir o artigo 24 da LDB, nós teremos que disponibilizar aquilo que é direito dos alunos, que são as 800 horas do ano letivo, e não vamos ter esses profissionais. Os profissionais terão que ser contratados. Também temos a informação de que as férias de meados do ano, elas foram adiantadas. E se forem adiantadas, portanto, no momento em que eles se negaram a dar continuidade na publicação dos contratos, já estava efetivamente dentro do prazo, porque são 15 dias. Né? Então, o governo vai na contramão daquilo que o mundo todo está fazendo nesse momento da pandemia. O Estado, a União, os estados, os municípios, eles têm que garantir as condições para que o cidadão e a cidadã tenham dignidade, tenham as condições mínimas de subsistência para que possa fazer o isolamento social e não retirar, como ele está fazendo aqui no Estado. O Mauro Mendes está fazendo exatamente o contrário, retirando as condições dessas pessoas, desses cidadãos e cidadãs, de algo que depois ele vai ter que suprir, vai ter que contratar, e nós estaremos sempre para cobrar isso também. E aí, antes de eu finalizar essa parte, eu queria concluir a fala que eu vinha fazendo antes, do desmonte do serviço público feito pelo governador Mauro Mendes. E o coronavírus, a Covid-19, veio para nos dar algumas lições. E a maior lição é que o neoliberalismo, o Estado mínimo, acabou. Não tem como nós superarmos a Covid-19 apenas com a regulação das iniciativas privadas. A iniciativa privada, os empresários, os bancos, nesse momento, estão correndo para o governo federal para buscar aporte financeiro para eles. Antes que o governo gaste com os mais pobres, eles querem para eles. Então, a iniciativa privada não garante a subsistência do Estado e das pessoas. Então, essa eu acho que é a lição número 1. A segunda lição, já que o neoliberalismo, o Estado mínimo, não dá conta dessas tarefas, também os servidores públicos são indispensáveis. Não será possível nós superarmos essa fase e depois fazermos a travessia entre o que vem por aí e a construção de um Estado com mais dignidade, inclusive com desenvolvimento econômico, social, cultural, sem nós termos servidores públicos. Não tem máquina que faz serviço sozinho. Não tem como pôr um robô lá na escola para substituir os professores. Então, e outra lição é que todos nós somos iguais. Somos iguais. É só ver o Boris Johnson, que é primeiro-ministro da Grã-Bretanha, um homem super poderoso, que foi posto prostrado numa UTI, e é só analisar aqueles que até hoje têm sucumbido a esse vírus, a Covid-19, a maioria são da elite do mundo todo, e por isso eu acho que essa lição ela tem que ficar também para a educação. Governador, não adianta, tem que valorizar os profissionais da educação, eles é que constroem a educação no Estado. Então, eu quero aproveitar, antes de mais uma pergunta, de agradecer pela participação do Neto de Tabaporã, o Edmardo Gomes, a Isabel Fernandes, Venceslau Benedita, Flávia Ramos e o Benildo Marinho, o Bida, que estão todos ligados aqui na nossa live. E convidar você que está nos assistindo, pedir a você que convide outros professores e profissionais de educação aí pelo seu WhatsApp, pelo nosso próprio Facebook, pela live. Você pode entrar e convidar outras pessoas a participarem desse programa, a fazerem essas perguntas, a participarem, a darem contribuição. Afinal de contas, educação é um assunto que envolve toda a sociedade. É uma luta que é de todos nós, todos nós. Não importa se somos ricos, pobres, pretos, brancos, amarelos, gays, lésbicas, homossexuais, somos todos um só diante de Deus. Então temos que lutar porque precisamos da educação. Então, voltando às nossas perguntas, eu quero falar agora, então, com o Henrique e também com o representante do Sintep. A data base da categoria seria agora em maio. Como o governo está parado e diz que não tem dinheiro para nada, quer reduzir gastos, quer cortar salários, como
lutar para que ele pense e lembre que precisa pensar na database, reajustar os salários, voltar a pensar na RGA, na lei da dobra? Como que o Sintep e a CUT estão mobilizados ou mobilizando os seus sindicalizados, associados, enfim, as pessoas que fazem parte dos movimentos, para esse enfrentamento, para essa luta? Bom, Robson, temos que reconhecer que num período de quarentena, onde todos têm que ficar em casa, se resguardando, eu volto a repetir aqui, fique em casa, cuide primeiro da sua saúde, para a gente poder pensar em outras coisas em outros momentos, e com certeza a gente tem uma certa dificuldade de mobilização, até porque o principal instrumento que a gente tem, inclusive, de pressionar o governo com mais efetividade, é o movimento paredista, que, diga-se de passagem, estamos todos com atividades suspensas nesse presente momento. Sim, panelaços, tuitaços não seriam alternativas, Henrique? São questões que podem ser feitas, mas a exemplo do que tem ocorrido em nível do governo federal, serve para um certo desgaste, mas eles, propriamente dito, do ponto de vista efetivo, entram num ouvido e sai pelo outro. Mas o importante desses movimentos é que a gente vai deixando a sociedade a par de quem, de fato, são essas pessoas, qual é o olhar que elas têm para as políticas públicas, qual é o compromisso que elas têm com os trabalhadores, até para que, na condição de empregados públicos, as pessoas poderem, inclusive, fazer uma avaliação se essas pessoas devem ou não continuar à frente da condição do Estado e do país propriamente dito. Agora, eu queria só completar a linha de raciocínio sobre qual é mais ou menos o perfil do atual governo que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. É um governo que gosta de plantar as suas dificuldades para colher as facilidades lá na frente, e é um governo que quer usar a lei apenas naquilo que lhe interessa. Ele gosta de ler somente a parte que lhe faz sentido para poder martelar isso nos meios de comunicação, poder tentar comprar a opinião pública. Então, eu quero dizer que nós estamos numa situação atípica. Agora sim nós estamos tendo uma crise. A que a gente teve até o presente momento eram crises inventadas, plantadas, porque eram crises, né, do sistema capitalista, crise financeira, e não uma situação de crise que a gente está vendo aí, a barbárie, a ponto de chegar à barbárie, a situação complicada cada vez mais para as pessoas, inclusive ceifando várias vidas. Então, o que o governador Mauro Mendes precisa de ter clareza é que está existindo um movimento, inclusive no sentido de fazer com que a lei de responsabilidade fiscal sequer seja levada em consideração nesse momento específico, momento de pandemia. Ou esse governo entende que nós estamos numa situação atípica e toma decisões no sentido de fazer valer a sobrevivência das pessoas, no sentido de fazer minimizar os problemas e não criar mais problemas. E por isso nós temos os desafios aqui colocados aqui para o governo do estado de Mato Grosso. O principal desafio que nós queremos colocar aqui para o governo é concluir o processo de atribuição de aula. Concluam o processo de atribuição de aula, certo? É uma oportunidade, inclusive, né, não de implantar a educação à distância como a regra do Estado, mas uma oportunidade, inclusive, de se avançar um pouco mais num instrumento importante que pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem, que seria a lógica de trabalhar aí a educação por esse instrumento que é a própria internet. Isso, é claro, sem substituir a necessidade de saber que a educação precisa de ter, né, relações, precisa de ter a presença, porque ela envolve, acima de tudo, uma questão, né, da afetividade. Então, o governo, inclusive, está perdendo uma oportunidade de responder a seguinte pergunta: todo o processo educacional ele precisa de ser universal. Então, portanto, nós da CUT, do Sintep, vamos defender que toda e qualquer modalidade de oferta educacional precisa ser universal. Então, o governo é o momento, inclusive, de fazer com que chegue aos lares, que chegue a todo mundo, né, a banda larga de internet, de incluir, de fato, as pessoas dentro do processo de comunicação e, por que não, utilizar temporariamente essa ferramenta como um mecanismo de fazer com que os alunos não se desatualizem aí dentro da lógica do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, nós sabemos que a questão da internet no estado de Mato Grosso é bastante carente.
a locais onde se quer sinal de telefonia, quanto mais de internet. Talvez esse seja, como você disse, um bom tempo para o governo repensar esse tipo de política e implantar e de levar a internet. Inclusive, há na Assembleia processos contra as operadoras de telefonia que tinham um prazo acordado junto ao Ministério Público do Trabalho, ou Ministério Público Estadual, desculpem, para que se cumprisse isso, levar telefonia e internet para todos os cantos do Mato Grosso. O deputado Barranco, inclusive, pode falar sobre isso daqui a pouquinho, mas, infelizmente, isso ainda não foi feito. Quero, então, pedir a opinião aqui do... Vou dizer o seguinte, na Assembleia Legislativa, a internet é precária, Henrique. Pois é, hoje o próprio presidente falou isso, né? Praticamente, não conseguimos realizar a sessão com os deputados que estavam ali na Assembleia e precisavam utilizar a internet da Assembleia. Agora, imagina no interior do Estado. Agora eu queria ouvir do professor Gilmar um pouco sobre essa questão do ensino à distância. Qual é o seu pensamento a esse respeito, professor? O Henrique não completou ali, Robson. Não entendi, desculpe. O Henrique ainda estava... Eu só queria... desculpa, é que está falhando aqui também a internet. É inadmissível o que o governo está fazendo com os contratados. Ele está agindo de má fé, querendo passar uma mensagem para esses servidores que eles estão sendo castigados por terem feito a greve, por ter exercido um direito constitucional desses servidores. Então, portanto, na minha leitura, é uma atitude covarde do senhor governador do estado de Mato Grosso, porque todos os contratados precisam ser tratados em pé de igualdade. E ele já estava, inclusive, em processo de atribuição de aula, as sessões estavam marcadas e houve a suspensão por parte do governo do Estado. Então, eles que estão, inclusive, dizendo que estão pensando na possibilidade, né, de fazer com que os professores, né, tenham a interação com os estudantes de maneira diferenciada, então o mínimo que deveria fazer é concluir o processo de atribuição de aula, assegurar a contratação desses companheiros, porque quando a pandemia arrefecer, quando os pais tiverem segurança de mandar seus filhos para a escola, é bom que se diga, vai precisar de todo mundo e esses profissionais precisam de estar, inclusive, psicologicamente bem para poder conduzir o processo de educação com qualidade para os nossos filhos e filhas. Tá certo. Muito obrigado, Henrique. Professor, qual é a sua opinião sobre a educação à distância? Então, no caso, nós temos a compreensão, tanto na Confederação quanto no Sintep, de que a educação à distância é uma modalidade, né, necessária sob determinadas condições, sob determinadas situações. O que não pode ser né, a supressão da condição que ela é premente e fundamental para a formação do indivíduo, do ser humano, né, depois do cidadão, da cidadã e do profissional, que é a educação presencial. Portanto, nós defendemos que na educação básica, né, essencialmente, tem que ser educação presencial. E aqui, então, está o grande imbróglio que nós estamos vivendo no momento. Por quê? Porque os governos estão, né, desde o governo federal, os governos estaduais e municipais, estão se aproveitando dessa situação de pandemia para substituir o modelo de educação presencial que nós temos aí por educação à distância, com graves prejuízos à formação, né, das pessoas, mas também com prejuízos imensos, né, para a condição profissional. Né? É o que nós estamos vivendo nesse momento. A própria legislação nacional, a LDB, reconhece as limitações da educação à distância, né, de que ela tem que ter critério, ela precisa ser aplicada sob determinadas condições. Como nós já debatemos aqui, há muitas pesquisas, se tem uma coisa que nós não temos é equipamento nas nossas escolas, nossos profissionais não foram formados adequadamente, né? Nós não temos banda larga, né, de internet, nós não temos os nossos pais. Olha, educação à distância, no caso de educação básica, exigiria uma grande preparação dos pais e mães, que hoje têm dificuldade, inclusive, de acompanhar os filhos nas suas... A falta exatamente, né? Você pode imaginar daqui uns dias, em muitas cidades, né, os prefeitos, inclusive, irresponsavelmente, seguindo a irresponsabilidade do presidente, já está liberando o povo para voltar ao trabalho. E aí? Como é que vai acontecer? Quem é que vai acompanhar essas crianças? Com que condições? Várzea Grande é um exemplo disso, né, professor? Várzea Grande é um exemplo. Né? Então, eu me permita também comentar um pouco acerca dessa questão dos não contratados, porque nós estamos falando de uma grande responsabilidade do governo Mauro Mendes. Quer dizer, alguém que, por tudo que nós estamos comentando aqui, por nenhuma responsabilidade com o estado de bem-estar social, com as condições sociais,
é alguém que está lavando as mãos diante de uma situação em que mais de 10 mil profissionais da educação não serão assistidos pela medida provisória do governo federal, não entrarão no programa dos R$600 e que, portanto, estão passando necessidade. Nós já temos aqui em Várzea Grande, em várias subsedes, nas escolas, principalmente essa é uma ajuda que vai ter que ser organizada a partir da escola. Muitas escolas, muitos gestores, muitos companheiros e companheiras já estão se organizando para, inclusive, repassar uma ajuda financeira, pequena que seja, mas uma cesta básica, de forma fundamental. E aí, nós temos tido aqui em Mato Grosso, inclusive, tem uma coisa muito interessante que a população precisa cobrar para que essa medida chegue aos profissionais do segundo calendário. Foi que o Tribunal de Contas, viu, deputado Valdir Barranco e todos os outros deputados precisam saber disso. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu uma nota, né, orientando o governador e os prefeitos a não demitir. Agora, o Tribunal de Contas precisa ter a responsabilidade, junto com o Ministério Público, de dizer aos governadores e aos prefeitos que estão com problema de não contratação, contrate. Porque se tem uma coisa que nós temos responsabilidade na educação, é com os 200 dias letivos. A CNTE emitiu uma nota dizendo: há que se respeitar a legislação. Nós não queremos redução do ano letivo, mas se tiver a redução, porque não sabemos até quando vai o isolamento social, que isso seja discutido com a comunidade. Mas isso também não pode impedir os profissionais da educação de ser assistidos na sua necessidade salarial. Portanto, o companheiro Valdeir provavelmente vai explicar isso. Não há nenhuma razão hoje para o governador dizer que vai ter improbidade administrativa, porque com antecipação das férias é possível contratar esse pessoal e eles vão garantir as aulas. E não vai ter nenhum problema com improbidade administrativa. Nesse caso, a Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia precisa ter a responsabilidade de articular, né, uma espécie de TAC, né, de termo de ajuste de conduta entre o governo, o executivo, o legislativo, o judiciário, né, e também os profissionais da educação. Nesse caso, está faltando autoridade nesse Estado, está faltando compromisso. E o que vai redundar nisso é miséria, é fome, é que nós vamos ter profissionais que já estão passando fome. Então, nesse sentido, é que nós estamos dizendo que esse governador não tem visão humanitária, não tem compromisso com a humanidade dos profissionais, porque se tivesse, não teria um tanto de número de contratos temporários que está submetido. E é uma vergonha ele vir dizer que o problema é a greve. Não, o problema é a falta de caráter dele. Tá certo. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando e participando com os seus comentários aqui na nossa live. Como, por exemplo, a Graciele Marques dos Santos, que diz: é bom os profissionais de educação prestarem muita atenção em quem realmente os representa. A Ernesta Netinha, de Juína, Carol Machado, Fala Barranco, parabéns pelo seu trabalho. Luiz Antônio Almeida Fernandes diz que na Assembleia Legislativa já estão todos na luta em defesa dos professores contratados pela rede estadual e que contam com o apoio do deputado Barranco e também do presidente da Casa, o deputado Botelho. Sandra Mesalira manda um abraço a todos que participam. O Valdir Teodoro do Prado também está conosco. A Vilma Barranco, professora, também está participando com a gente. Djalma Francisco de Souza diz que está ligado aqui na nossa live, que está curtindo muito o bate-papo. E a Lucinha Matos diz: boa noite, gostaria de saber se vão lotar efetivos com aulas livres e deixar os contratados sem aula, pois eles já estão lotados. Não é justo nos deixar sem aula. Deveria mudar a normativa, um assunto que nós já discutimos há pouco. Então, eu queria abrir para mais uma pergunta agora para o nosso companheiro do Sintep. A gente falou agora há pouco, Valdeir, que o governo do Estado está copiando o governo federal em várias atitudes e, numa delas, sem dúvida alguma, é a questão da reforma previdenciária. Agora, aqui no Estado de Mato Grosso, a alíquota previdenciária para os servidores públicos passará a 14%. E muita gente já está reclamando disso, principalmente aquelas pessoas que têm salários menores
e que qualquer dinheiro faz falta, ou aqueles que ganham um pouco melhor e que vai ter um desconto muito maior no seu salário. E que, de fato, também vai fazer alguma falta, porque, independente do quanto se ganha, as pessoas se comprometem com aquilo que têm. Então, de certa forma, aumentar ou não essa alíquota faz diferença no bolso de cada um todos os meses. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, por favor. Primeiro, que a alteração da alíquota, ela é fruto de uma emenda constitucional 103, a reforma da Previdência Nacional, que na prática coloca fim ao acesso à aposentadoria, pensões, coloca na costa do trabalhador 40 anos de contribuição, você contribui um pouco mais e acessa uma aposentadoria mínima, né? Então, aqui no estado de Mato Grosso, como já comentado, o governo Mauro Mendes ele é cópia fiel daquilo que representa o governo federal. Então, consequentemente, aqui aprovou uma primeira parte da reforma da Previdência, que é a alteração da alíquota de 11% para 14%, mas com uma maldade expressa, que é incluir as aposentadorias e as pensões, de maneira que não se observa mais o teto do INSS, tudo aquilo que excede a um salário mínimo tributa-se 14%. Então, de maneira que nós estamos falando de confisco de aposentadoria e de pensões que foi implementado. O segundo pacote ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa, que aí altera as regras para acesso à aposentadoria e à pensão, e também um outro pacote que está lá também na Assembleia, que é a Previdência Complementar. Então, aqui no estado de Mato Grosso, a gente terá a reforma da Previdência mais acentuada do que foi a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, que na prática é o fim da Previdência Social, desse guarda-chuva que protegeu o trabalhador no acesso à pensão, à aposentadoria, benefícios sociais, de maneira que, implementado isso aqui no estado de Mato Grosso, acentua-se ainda mais a dificuldade, uma vez que não há por parte do governo pagamento de revisão geral anual, não há o cumprimento da Lei 510, e o governo Mauro Mendes é um dos que vê com bons olhos aquilo que está sendo a discussão no governo federal de congelamento de salário, redução de salário, e que já teve diversas declarações dele aqui no âmbito da imprensa oficial aqui de Mato Grosso, dizendo de que os servidores públicos do estado de Mato Grosso são uma casta privilegiada. E, ao mesmo tempo, o governo mostra a contradição quando parcelava o salário e pagava R$ 5.500 e que liquidava praticamente 90% da folha de pagamento. No entanto, o governo não diz sobre as verbas indenizatórias, o gasto corporativo, que no ano passado passou de 2 milhões, o gasto do gabinete do governador, e a verba indenizatória que foi criada aí e agora está regulamentado e extensivo aos secretários e o primeiro escalão. Então, só para a gente ter uma noção de que o governo Mauro Mendes é um governo que está a serviço dos grandes e que tem ódio dos servidores públicos. E já retomando esse tema de servidor público, que é o questionamento que nós estamos tendo diversos, também na nossa página do Facebook, sobre os contratos temporários. O governo do estado de Mato Grosso, em momento nenhum, esteve impedido de realizar os contratos temporários. O que houve foi uma inoperância da Secretaria de Estado de Educação, que estava previsto na sexta-feira, antes do dia 23, a etapa de contratação. Primeiro, ela fez uma tentativa de tumultuar o processo, dizendo que era para pegar aulas adicionais, aqueles que já são efetivos, e posteriormente os contratos temporários, e na sequência suspendeu a aula do dia 23, concedendo a antecipação das férias. Então, portanto, se há uma improbidade aqui, é a falta de verdade que o governo de Mato Grosso falta ao ir nos meios de comunicação e dizer que não fez os contratos temporários e que, se hoje fizer, estará aí cometendo improbidade administrativa. Então, portanto,
aqueles que estão na condição de contrato temporários e que hoje já deveriam estar contratados pelo Estado, hoje estão na condição de desempregados, desassistidos por parte do governo do Estado de Mato Grosso. Portanto, o trabalhador e a trabalhadora da educação, que hoje também já tem o seu contrato efetivado, vem um outro questionamento. Quais serão as medidas, a atrocidade que o governo Mauro Mendes fará com esses contratos que estão em vigência? Porque eu não tenho dúvida que, ao término dessa suspensão da pandemia, ele irá prorrogar esses contratos sem remuneração. Então, as pessoas irão trabalhar ao término do contrato previsto até dezembro, no tempo que for necessário, sem nenhuma remuneração. Então, é um governo que ele não tem sensibilidade, é um governo que não tem o devido olhar ao funcionalismo público e que, nesse momento, a cobrança, junto à Assembleia Legislativa, para uma resposta imediata e, na pior das hipóteses, criar algum mecanismo para que essas pessoas não fiquem desassistidas, é uma tarefa principal que nós não poderemos abrir mão dela nesse momento. Tá certo, então, pessoal, chegamos às 19h07, estamos com 1h07 de live, de programa ao vivo, aqui o terceiro Fala Barranco, falando sobre educação. Eu queria, então, pedir que cada um dos senhores fizessem as suas considerações finais para que possamos encerrar esse programa e, se Deus quiser, estarmos juntos outra vez, quem sabe ainda no mês que entra, para falar um pouco mais sobre educação, porque, afinal de contas, esse assunto nunca é totalmente esgotado. Então, com a palavra, o professor Gilmar. Então, eu queria agradecer, né, ao deputado Barranco, a você, Robson, por ter conduzido esse debate, a todos os internautas, e dizer que, enquanto Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, nós temos nos manifestado de que é preciso cumprir com o isolamento. A medida hoje, né, que pode salvar milhares, né, vamos dizer, talvez até milhões de vidas, é o isolamento social. Portanto, o presidente da República, irresponsável que tem sido, junto com o governador e alguns prefeitos, não pode levar o povo ao sacrifício. É preciso respeitar o isolamento. E, nesse caso da educação, nós defendemos de que é preciso manter as crianças em casa, na convivência com seus pais, sem atropelar, sem implementar as medidas que são negadoras do direito à educação, como educação, né, à distância, como o corte dos contratos. É preciso, no caso aqui de Mato Grosso, assegurar todos os contratos, no caso da rede estadual. Nos municípios, não há demissão. Então, nesse sentido, nós estamos afirmando, né, de que é preciso garantir as condições sociais do isolamento. Tá certo, muito obrigado por sua participação, professor Gilmar. Passo a palavra ao Henrique Lopes, presidente da CUT. Parabenizar o deputado Barranco pelo programa, agradecer cada uma que acompanhou a live até esse momento, parabenizar também as perguntas que aqui chegaram e manter o desafio ao governo do Estado de Mato Grosso. Concluir o processo de atribuição de classes e aula e assegurar a contratação do pessoal para que possa ser organizado de formas diferenciadas de interação com esses estudantes, sem prejuízo aí do ano letivo. E um recado a todos. O Barranco é biólogo como eu, nós somos da área de biologia. Então, para dizer que o vírus não tem partido político, o vírus não tem sexo, não tem religião, e ele está matando, está destruindo. Portanto, que cada um e cada uma entre ouvir o que diz o presidente da República, entre ouvir aqueles que são apaixonados, querendo que a economia fale acima de tudo, que respeite um pouco mais a ciência, que estava, inclusive, sendo subjugada, sendo chacoteada, inclusive com novas teorias até de terra plana e etc. e tal, que é momento de respeitar aqueles e aquelas que conhecem, né, do comportamento da microbiologia, de como que... e acho que, infelizmente, a gente está acompanhando aí pelos meios de comunicação o estrago que já tem feito lá fora. É possível que a gente não passe por problemas dessa natureza como está acontecendo lá fora, desde que todos e todas possam aí
respeitar aquilo que são as orientações que vêm do campo da ciência. Então, portanto, como o vírus não tem sexo, política e etc. e tal, se cuidem, permaneçam no isolamento e cuide bem de seus familiares. Um abraço. Muito obrigado por sua participação, Henrique. Nós também estamos aí preocupados com a contaminação pelo coronavírus, estamos evitando o contato, cada um na sua casa, 5 pessoas em locais diferentes, mas mantendo o nosso programa ao vivo e em dia. Estamos sem máscara porque estamos nas nossas próprias casas. Mas lembrem-se, aqui no estado de Mato Grosso, desde segunda-feira, para sair na rua, é obrigado a usar máscara. Não saia sem, proteja a você e a sua família. Então, agora as considerações finais do nosso amigo professor Gilmar, presidente do Sintep. Gilmar Soares. O Gilmar já foi, é Valdeir. Valdeir, desculpe, Valdeir. Então, agradecer, Robson, por essa participação, esse momento aí junto ao deputado Barranco para falar da educação pública aqui do estado de Mato Grosso, o problema, principalmente o auxílio que ele tem feito junto à Assembleia Legislativa e a conversação junto ao presidente da Casa para que busque uma medida e que sensibilize o governo do estado de que as medidas que estão sendo adotadas agora em relação a contratos temporários, ela cria mais problemas do que efetivamente a solução. E esse momento da gente dialogar e entender um pouquinho do contexto da educação aqui do estado de Mato Grosso, e o qual há necessidade de ter uma política efetiva, de que garanta o direito da classe trabalhadora, melhore as condições de trabalho, as relações de trabalho e a valorização dos trabalhadores da educação. E a quem nos acompanha, mais uma vez, o pedido, reforçar aqui a necessidade de manter o isolamento social como uma das maneiras de evitar o contágio por meio do vírus Covid-19 e, ao mesmo tempo, pedir para as pessoas que terem a paciência de que, assim que as coisas voltarem à normalidade, nós estaremos dentro das nossas salas de aula, dos nossos locais de trabalho, fazendo aquilo que a gente sempre fez, que é contribuir com a educação pública, mesmo que os governos não contribuam muito, os professores, os trabalhadores da educação sempre se dedicaram muito à educação pública desse estado e com certeza continuará contribuindo pelo tempo que for necessário. Então, obrigado e que tenhamos aí uma boa noite, uma boa semana e que possamos, o mais rápido possível, resolver o problema dos contratos temporários, que é o problema que mais aflige também nesse momento aqui no estado de Mato Grosso. Então, para evitar de eu ganhar um 0 seu, professor, vou corrigir aqui o seu nome. Valdeir Pereira, presidente do Sintep. Desculpa mais uma vez. E para terminar, eu peço então as considerações finais do nosso deputado anfitrião, deputado estadual Valdir Barranco. Robson, eu quero agradecer, parabenizar Sintep, a CUT e a CNTE pelo trabalho que vem fazendo também de conscientização nesse momento de enfrentamento da Covid-19, agradecer a todos os que nos acompanharam pelas redes sociais, dizer que, infelizmente, no Brasil, nós estamos tendo uma subnotificação dos casos de Covid-19. Aqui no Mato Grosso não é diferente, é só procurar aí, quem tiver algum sintoma, procurar uma rede de saúde para tentar fazer um teste, vocês vão levar um não na cara, não tem testes aqui no estado de Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos está realizando 7.200 testes por milhão de habitantes. A Alemanha, que é a maior referência no enfrentamento, 15 mil testes por milhão. O Brasil está realizando 296 testes por milhão. Ou seja, não está testando e, mesmo assim, nós já passamos de 20 mil infectados, 1.300 mortes. Se nós multiplicarmos isso por 15, que é mais ou menos aqueles que não estão sendo testados, nós vamos ter um crescimento astronômico, tanto dos infectados quanto das mortes. No ano passado, nessa época, as internações por problemas respiratórios foram de 3%. Nesse ano, passou de 80%. Ou seja,
muitas pessoas estão dando entrada na internação por problemas respiratórios, que é Covid, que não está sendo notificado como Covid. Recebi uma denúncia de que no bairro Pedra 90, as pessoas que faleceram lá não tiveram as causas divulgadas, chega a equipe da saúde e apenas leva essa pessoa e não faz teste, e, inclusive, os familiares ficam aí tendo o seu direito do luto renegado pelo Estado, e nós estamos cobrando isso, já cobrei na sessão de hoje. Portanto, fiquem em casa, desacreditem desse tipo de gente que não acredita na ciência. Os cientistas estudaram e estudam muito. A comunidade científica no mundo todo está empenhada. São 150 testes de medicamentos já sendo realizados, mais 180 testes que já começarão a serem realizados para ver se algum medicamento realmente terá eficácia no tratamento contra a Covid-19. Cloroquina é apenas um desses medicamentos, tem muitos outros, inclusive alguns bem mais adiantados. E, para finalizar, dizer que o governador Mauro Mendes é muito cruel com os servidores públicos. A Empaer, que nós tratamos dela na semana passada, 75 servidores que dedicaram os últimos 30 anos de suas vidas para a Empaer, ele agora mandou desligar sem nenhum direito, inclusive com um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que nós estamos combatendo. Na educação, na greve, maior desrespeito que nós já fomos capazes de ver. Agora, inclusive com mentiras, utilizando da máquina pública, do dinheiro público, para pagar as propagandas, a publicidade da grande imprensa aqui no Estado, para atacar a dignidade e a honra dos profissionais da educação. Agora, novamente, com a questão dos contratos temporários, assim que ocorreu, eu fiquei pensando, só falta o Mauro Mendes dizer que a culpa é dos professores porque fizeram greve. Bingo! Foi exatamente na entrevista no dia seguinte o que ele já falou, e tem tentado jogar isso para a mídia, mais uma vez, contra os professores, contra aqueles e aquelas que ganham salários parcos e com uma dedicação muito grande pela educação desse Estado. Então, governador, nós queremos dialogar. Amanhã vou fazer mais uma reunião. Pela manhã nós vamos instalar a Comissão de Educação e vou aproveitar para fazer mais uma reunião com o deputado Eduardo Botelho para pedir o empenho dele no dia de amanhã, inclusive convidando outros colegas deputados para que nós possamos pedir ao presidente. Por que o presidente? Porque nós temos que tratar com todos esses órgãos, com o Ministério Público, com a SEDUC, com o Tribunal de Contas, e a pessoa do presidente é revestida de muito mais poder do que os demais deputados, do que nós propriamente. Então, amanhã nós faremos mais, viu, Valdeir? Amanhã vamos cumprir mais essa tarefa lá com o presidente Eduardo Botelho. Espero que nós possamos avançar. Deixar aqui o meu abraço a cada um de vocês, a minha admiração pelo trabalho que vocês prestam. Nosso companheiro Henrique, que tem uma vida dedicada à educação, ao Sintep, e está presidente da CUT agora, e também primeiro suplente de deputado estadual na Assembleia Legislativa, ao Gilmar também, ao Valdeir e a todos aqueles que nos assistiram. Falar de educação é um tema que nós precisaríamos de muito mais tempo, mas deixa aqui o meu abraço, o nosso gabinete, o nosso mandato à disposição para que possamos fazer a luta por uma educação pública e de qualidade aqui no estado de Mato Grosso. E reafirmo, o governador não precisa nem assinar termo de ajuste de conduta com os profissionais que ele contratará, não. Porque se tem uma categoria que é compromissada com o cumprimento das horas-aula estabelecido pela LDB, são os professores, são os profissionais de educação. Não precisa, pode confiar no fio do bigode, como se dizia antigamente, que tenho certeza que todos aqueles que tiverem seus contratos assinados vão cumprir cada hora estabelecida. Muito obrigado, forte abraço, uma boa noite. Tá certo, então, só fazendo um reforço, já que se falou tanto de Covid, pedir para que as pessoas evitem as filas nos bancos e lotéricas.
Eu moro perto da UFMT e saio por ali umas 6 horas da manhã todos os dias para ir para o trabalho, 6h30, e já há pessoas aglomeradas esperando a lotérica abrir às 7 horas. Da mesma forma, ali você tem a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Sicoob, e está todo mundo aglomerado. Gente, vamos privilegiar o uso do cartão de débito, do cartão de crédito, pagar as contas pela internet, aqueles que puderem fazer isso. Vamos evitar de lotar supermercados, vamos ficar distantes. Essa distância não vai deixar de nos aproximar amigavelmente das pessoas, mas sim mostrar que nós nos amamos e amamos cada uma delas, evitando que cada um se contamine, tá certo? Fiquem todos com Deus. Só quero dar uma dica aqui. Quem quiser entender mais, compreender a situação que nós podemos passar no Brasil nos próximos dias, nos próximos meses, leia a entrevista do cientista, o maior cientista brasileiro, reconhecido mundialmente, Miguel Nicoleles, que reside nos Estados Unidos, mas que veio para o Brasil, está coordenando o consórcio do Nordeste para o enfrentamento da Covid-19. Tá certo, então. Então, finalizando, fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo Fala Barranco, segunda-feira que vem, às 18 horas, aqui pelo canal, pela página Deputado Barranco do Facebook. Lembrando que esse vídeo ficará lá, à disposição de vocês, para que vocês possam compartilhar, mandar para os amigos, fazer comentários mesmo offline, porque tudo aquilo que for dito será falado nos nossos próximos programas. Muito obrigado a todos vocês. Grande abraço.